Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Somos livres, amém? Para adorar o Senhor Jesus. Aleluia. Oh, Deus é bom, amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Salve da igreja com a graça e a paz, amém? Vocês estão bem? Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Deus é bom em todo tempo. Amém? Eu ia cumprimentar os noivos, mas a Duda está ali dentro e o noivo não veio, né? Aleluia. Mas parabéns aos noivos de ontem, amém? Eu sei que vão ser muito felizes, porque merecem toda sorte de bênção. Acho que o povo está meio cansado ainda de ontem, né? Por isso que não vieram hoje. Eita, mas Deus é bom, amém, amados? Nós estamos aqui para dizer que Deus é bom e o diabo não presta. Aleluia. Amém? Nessa noite nós somos gratas ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, meu Deus, pela nossa vida, pela nossa casa. Senhor, obrigado porque nós entendemos, meu Deus, que o Senhor é o único e verdadeiro Deus, Pai. Não existe outro, Senhor, além de Ti, Pai. E quando nós entendemos, meu Deus, que o Senhor é primícia, Pai, nas nossas vidas, quando nós entendemos que o Senhor é aquele que pode todas as coisas, oh Deus, todas as coisas, meu Deus, vão dar certo, Pai. Senhor, nessa noite eu peço que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, Pai. Que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Que o Teu Espírito nessa noite, Pai, independente de quantas pessoas estejam, o Senhor está aqui. Aleluia. Porque nós marcamos esse encontro aqui contigo, Senhor. Eu costumo dizer, Pai, que onde estiver dois ou mais, Senhor, como diz na Sua palavra, o Senhor está presente. Oh, Pai, o Senhor não precisa de multidões para operar milagres. O Senhor não precisa de muitas pessoas para derramar a sua glória. Pai, aleluia, onde estiver um coração disponível, aonde estiver alguém, meu Deus, com um coração disponível para Ti, o Senhor opera, Pai. O Senhor libera bênçãos, o Senhor libera milagres. E eu sei que nessa noite, Pai, o Senhor está liberando, aleluia, bênçãos dos céus. Pai, nessa noite eu quero declarar sobre a vida de cada pessoa que está nos ouvindo, Pai. Aleluia. Eu quero, meu Deus, nessa noite orar por pessoas que estão com caroços. Pai, eu quero declarar que caroços vão se desfazer nessa noite. Pai, eu quero declarar nessa noite que pessoas que estão enfermas, meu Deus, vão ser curadas, Pai. Pai, pelo poder, Pai, da Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito, Senhor, nós oramos nessa noite, Pai, cada pessoa que está nos ouvindo aí na sua casa, receba, aleluia, o toque do Espírito Santo de Deus, seja curada nessa noite, porque, aleluia, eu vejo o Senhor curando pessoas nessa noite, há uma unção de cura disponível neste lugar, e eu declaro, meu Deus, para essa pessoa que está nos ouvindo em casa, a cura, a cura, meu Deus do Senhor, em nome de Jesus, amém, queridos? Seja curado, querido, você que está nos ouvindo aí na sua casa, aonde estiver chegando essa live, aonde estiver chegando essa palavra, eu declaro cura sobre a sua vida. Aleluia, talvez você está aqui também, está sentindo alguma coisa, eu quero declarar cura na sua vida, aleluia, aleluia, Deus ele precisa de pessoas que se coloquem de pé nesses últimos dias, de homens e mulheres que estejam disponíveis, aleluia, para declarar, para trazer, aleluia, à existência aquilo que não existe, amém, amados? Mas para isso, nós precisamos ter depósito com Deus. Eu quero te perguntar nessa noite, amado, como está o seu crédito com Deus nessa noite? Aleluia. Você pode sentar, fique à vontade. Aleluia. Como está o seu crédito com Deus? Amém? Essa palavra, amado, o Senhor tinha me dado, eu tinha falado até aqui na igreja, o Senhor tinha me dado alguns dias atrás. E eu coloquei o nome desse tema, dessa palavra, depósito com Deus. Porque muitas vezes, amados, nós pedimos determinadas coisas para Deus, mas que muitas vezes o nosso depósito com Deus ainda não nos dá condições de receber determinadas coisas. Você entende isso? Muitas vezes o nosso depósito com Deus não nos dá condições de nós recebermos determinadas coisas. Como é que é isso, pastora? Não é porque Deus não quer dar, queridos, não. Não é porque Deus é mau, não. Mas, aleluia. E não é também que ele tenha filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos.
Amém? Ele é um pai bom. Mas existem posturas que nós precisamos tomar. Existem decisões que nós, como igreja, precisamos tomar diante de Deus para as nossas vidas. Amém? Existem posturas que nós precisamos tomar. Como assim, pastora? Nós vamos entender, amados, durante essa palavra. Mas eu já quero que você abra a sua Bíblia aí. Nós vamos ler esse texto, mas nós vamos aqui em outros textos, amém? 2 Timóteo, capítulo 1, 12. Eita, glória, eu vou inaugurar minha Bíblia aqui chique, que eu ganhei, King James. Deus é bom, né, amados? Deus faz desse jeito. Eita, glória. Aleluia, meu Deus. Deus tem muito mais para derramar, viu, queridos? Amém? Oh, aleluia. Deus é bom. Aleluia. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12. Amém? 2 Timóteo 1, é isso mesmo, 1:12. Aleluia, Pai, Tu és poderoso. Diz assim a palavra do Senhor: por esta causa eu também sofro, todavia não me envergonho, porquanto eu sei em quem eu tenho crido, e estou plenamente convicto de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Em outras traduções diz, para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém? Aqui, amados, nós vamos estar aqui, o que nós estamos lendo, esse texto, é uma carta que Paulo escreve quando ele estava preso em Roma. E Paulo estava dizendo ali para Timóteo, olha, Timóteo, mesmo diante de todo o sofrimento, mesmo diante de todas as coisas que eu tenho vivenciado, eu sei, aleluia, que esse meu bom depósito diante de Deus, Ele vai me guardar, amém? Ele vai me guardar por esse bom depósito que eu tenho diante de Deus. Ou seja, Paulo aqui estava falando que ele tinha, querido, um depósito com Deus, ele tinha um crédito com Deus. E que naquele grande dia, o Senhor ia considerar isso, até o dia que ele viesse buscar a Paulo. Você está entendendo, amados? Paulo tinha esse depósito com Deus. Aleluia. E aqui a Bíblia diz, amado, que ele tinha certeza absoluta. Ele falava assim, mas eu tenho certeza em quem eu tenho crido, e que é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Ou seja, para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo aqui, amados, ele estava convicto, amém? Ele estava convicto de que o que ele tinha feito, dos açoites, das perseguições, né, dos martírios, dos naufrágios, das pedradas, de tudo que aconteceu na vida dele, ele tinha um depósito com Deus. Tudo valia a pena em prol da obra do Senhor. Aleluia. Tem uma coisa, amados, que nós precisamos entender, e em nome de Jesus, nós vamos entender isso nessa noite. É por isso que Deus permitiu vir só esse número de pessoas nessa noite. Aleluia. Sabe por quê? Nós vamos entender nessa noite, vai chegar isso no nosso entendimento essa noite, em nome de Jesus, que a título de salvação, aqueles, eu não quero falar aqui sobre a título de salvação, porque a título de salvação, nós não precisamos fazer nada para conquistar a nossa salvação. A salvação é de graça. A Bíblia diz lá no livro de Efésios 2:18, amém? Efésios capítulo 2, versículo 18, diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, a título de salvação, nós não precisamos fazer nada. Amém? Você está entendendo? Para que possamos garantir a nossa salvação. O que nos garante a nossa salvação? A partir do momento que eu e você levantamos a nossa mão para o Senhor e o confessamos como o único e suficiente Salvador das nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo. Então, a partir desse momento, então entenda isso. A título de salvação, somos salvos. Por quê? Porque Deus decidiu enviar o seu único Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós. Então, eu não estou querendo nessa noite falar a título de salvação. Não quero falar sobre salvação. Eu quero falar nessa noite sobre obras. Eu quero falar nessa noite sobre depósito com Deus. Eu quero falar nessa noite como está o seu crédito com Deus. Aleluia. É isso que o Espírito Santo de Deus me deu essa palavra nesses dias. Ele ministrou muito comigo, amados. Muito. O que eu tenho feito para a obra de Deus? Aleluia. Louvado seja Deus. Tudo aquilo que nós precisamos para sermos salvos, Jesus já fez. Amém?
Tudo que nós precisávamos para sermos salvos, Jesus já fez, quando Ele enviou o seu único Filho naquela cruz, para morrer por nós. Aleluia. E, amados, eu quero que você entenda aí uma coisa, a salvação ela é uma coisa. Agora, viver a plenitude de Deus para nós é outra história. Você entende? Amém ou ai de mim? Aleluia. Então, salvação para nós é uma coisa. Agora, viver a plenitude que Deus tem para a minha vida e para a sua vida, queridos, aí é outra história. Aleluia. É muito diferente. Então, a salvação, para eu receber, como eu falei, nós aceitamos Jesus, né? E ali o Espírito Santo, nós somos uma nova criatura, recebemos um Espírito recriado, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em nós e nós somos salvos. Amém? Você entendeu até aqui? Aleluia. Agora, queridos, vivenciar milagres, chamado reino espiritual para o reino físico e viver a vida que Ele tem para mim, é outra história. Posso ouvir um aleluia? Eita glória! Você está entendendo, queridos? Chamado reino espiritual para o reino físico, aí é outra história. Aleluia! Somos nascidos de novo, sim. Temos o Espírito Santo habitando em nós, sim. Precisamos entender que há algo que Deus procura em nós. E que muitas vezes, amados, das orações que nós fazemos diante do trono de Deus, Ele considera isso para poder entregar. E isso se chama depósito. Mas, pastor, eu não estou entendendo nada. Você vai entender. Muitas vezes, as orações que nós fazemos diante do trono de Deus, para que nós venhamos receber algo da parte dEle, nós precisamos considerar uma coisa. Qual tem sido o nosso depósito com Deus? Aleluia. Queridos, aqui nessa noite, vamos falar aqui humanamente falando. Quem sabe o que é um scoring? Scoring, não é isso, Jonathan? Me ajuda aí, que o Jonathan trabalha num banco. Quem sabe o que é um scoring? Então, scores, eu até anotei aqui. É quando nós vamos fazer um financiamento de um carro, de uma casa, ou nós vamos pedir um cartão de crédito, certo? E ali o Serasa, o SPC, ele vai nos dar uma pontuação. Toda vez quando você vai fazer um cartão de crédito, um financiamento de um carro, financiar uma casa, pedir um empréstimo bancário, não é isso, professor? Ali nós vamos, o banco, automaticamente ele vai o quê? Ele vai ver o nosso score, não é isso, professor Jonathan? Isso mesmo. Ele vai ver o nosso score com Deus. Se nós temos o quê? Uma pontuação boa? Ou se nós temos uma pontuação mais ou menos, né? Meio lá e meio cá. Então, vamos levar aqui, vamos aqui. O banco também, quer dizer, ele também considera isso. Amém? Vamos aqui trazer aqui a Caixa Econômica, por exemplo. Quando nós vamos financiar uma casa, a Caixa ela vai entrar no sistema do Serasa, ela vai entrar ali no SPC e ela vai ver se o seu nome está lá. Se não estiver, ok? Primeiramente, ela vai consultar o nosso nome, se nós estamos no SPC no Serasa. Não é isso? Se não estiver, ok, mas além disso, ela também vai olhar no seu score se você tem uma pontuação. Se você tem uma boa pontuação no seu score. E essa pontuação, as instituições, elas dão para nós uma pontuação como de bom pagador, médio pagador ou mal pagador. Aleluia. Entendeu? Ali nós vamos ser observados por essa pontuação. Você está entendendo, amados? É uma pontuação que ela é de 0 a 1000. Nós temos essa pontuação de 0 a 1000. Só que, enquanto maior for o seu score, mais fácil será o quê? Mais facilidade você vai ter para financiar um carro, mais facilidade você vai ter de fazer um cartão de crédito, mais facilidade você vai ter de financiar uma casa. Por quê? Porque o seu score está lá no topo. Eita glória! Está lá em cima. Amém? Aí talvez nessa noite você diga assim, mas pastora, eu tentei fazer um cartão de crédito, mas não deu certo, não foi liberado. Por quê? Por quê? Aleluia. Porque quando você fica muito tempo, isso aqui é a título de curiosidade, viu, amados? Eu pesquisei sobre score. Quando você fica muito tempo devendo uma instituição, quando você fica muito tempo devendo um cartão de crédito, tudo que está envolvendo o banco,
Tudo que está envolvido em banco, o seu nome pode até estar limpo no SPC Serasa, mas quando você vai fazer um financiamento de carro, quando você vai fazer um empréstimo bancário, quando você vai fazer um financiamento de casa, ali eles vão olhar, sabe aonde? No Bacen. O Bacen é o Banco Central do Brasil. Ele vai olhar se o seu nome está lá, queridos. E mesmo que você pague essa dívida, seu nome ficou limpo do SPC Serasa, mas no Bacen, o seu nome está ali constando que você tinha uma dívida que você demorou tantos e tantos anos para pagar. Está entendendo? E demora mais ou menos 1 ano para sair o seu nome do Bacen, não é isso? Demora mais ou menos 1 ano para que o seu nome saia do Bacen. O seu nome está limpo nos órgãos de proteção ao crédito, SPC Serasa, mas no Bacen, que é o Banco Central do Brasil, o seu nome vai estar lá, incluindo entre aquelas pessoas que deixaram de pagar aquela instituição, ou seja, demorou 1 ano. Então, o que acontece? Quando o Banco Central consta que você lá ficou devendo alguma instituição financeira, quando o banco entrar no Bacen e ver que você demorou, né, ele vai puxar a tua ficha, eita Deus, e vai ver lá, fulano de tal, ficou devendo 2 anos, 3 anos aqui o banco. O que aconteceu? Todo mundo passa por dificuldades financeiras, né, querido? Eu estou falando isso aqui, amados, para a gente entrar onde eu quero entrar nessa noite, está entendendo? Então, vai que durante um período você teve uma dívida e por isso que muitas pessoas, mesmo com o nome limpo, não conseguem adquirir cartão de crédito, nem fazer financiamento, nem ser aprovado no financiamento de carro, nem nada. Por quê? Porque vai constar lá no Bacen, no Banco Central, que você tinha uma dívida com aquela instituição e para os olhos dele, eles vão pensar assim, poxa, esse cara aí, essa mulher aí demorou tantos anos para pagar esse negócio aí, o nome dela foi limpo do SPC Serasa, mas está constando aqui no Bacen. Está entendendo? Então, é por isso que você não consegue fazer o seu cartão de crédito e nem financiar a sua casa, o seu carro. Certo? Amém? Então, vamos sair agora disso aqui, porque eu não vim aqui para falar de banco, eu vim aqui para falar de Jesus. Amém? Aleluia. Então, nós vamos voltar aqui para a palavra. Amém, amados? Então, amados, dando esse exemplo do score, né? Score, sei lá como é que chama. No reino espiritual também é assim. No mover de Deus, amados, na minha vida, a minha vida depende muito de quem eu sou nele. A minha vida, a sua vida depende muito de quem nós somos nele, em Deus. Você está entendendo? Porque, amados, eu vou te falar algo nessa noite. Não adianta Deus dizer algo a meu respeito se as minhas obras não dizem o mesmo. Você concorda? Não adianta, amados. Eu sou tudo aquilo que Deus diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. Você tem, amados. Só que quando os meus frutos dizem quem eu sou, os meus frutos vão dizer quem eu sou, e muitas vezes Deus olha lá e fala assim, não, você não é isso, não. Você é fofoqueiro, você é murmurador, você é briguento, você é isso, você é aquilo. Então, eu não sou aquilo que eu disse que... Você não é aquilo que eu disse que você é. Você está entendendo, amados? E nós precisamos mudar isso na nossa vida. Eu sei que está doendo, mas doeu mais em mim. Sabe? Quando nós dizemos eu sou o que Deus diz que eu sou, nós realmente somos. Mas muitas vezes as nossas atitudes não condizem com aquilo que nós somos. Não condizem com aquilo que nós somos em Deus. Você está entendendo? Então, se os meus frutos não correspondem a quem eu sou, Deus vai olhar para mim e vai falar assim, minha filha, quem é você? Eu não te reconheço. Eu não te reconheço. Nem sei quem você é. Amém? Por quê? Porque eu não disse que você é isso que você está dizendo aí pelos seus frutos que você é. Uma pessoa murmuradora, briguenta, maledizente. E aí, muitas vezes, nós ficamos ali, Deus, mas por que eu oro, o Senhor não me responde? Como é que está o seu crédito, o seu depósito com Deus, querido? Como é que está a sua pontuação diante de Deus nesta noite? Aleluia! Aí nós queremos, muitas vezes, amados, sabe, receber as coisas de Deus sem ter uma postura diante do Senhor. Sem ter, aleluia, uma vida que os frutos venham realmente dizer quem nós somos. Estou dizendo para vocês ser santos? Não, amados. Nós já somos santos, sim.
Mas nós somos sujeitos a errar, a cometer erros, somos. Só que o que eu quero que você entenda nessa noite, em nome de Jesus, eu não estou falando sobre salvação. Eu estou falando aqui sobre a nossa vida diante de Deus. Amém? A nossa vida diante de Deus. Como é que está a nossa vida diante de Deus? Aleluia. Como é que anda a nossa vida, o nosso depósito com Deus? Aleluia. Aí dizemos, Deus, eu sou tudo aquilo que você disse que eu sou. E muitas vezes, amado, Deus olha lá de cima e fala, não, você não está sendo aquilo que eu disse que você é. Você não está vivendo uma vida que eu falei que você iria viver. Você não tá, os seus frutos não estão condizendo com aquilo que eu falei que você tem que fazer, filha. Aleluia. Então, amados, existe um tipo de depósito diante de Deus. Se você ler, abra sua Bíblia aí no livro de Apocalipse 20. Aleluia. Apocalipse capítulo 20. Oh, aleluia. Você pode dar glória a Deus, viu, amados? Deus é bom. Apocalipse 20, 12. Amém? Nós vamos ler aqui uma passagem que diz assim. Apocalipse capítulo 20, verso 12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E alguns livros foram abertos. Então abriu-se um livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Olha que coisa forte. Você entendeu? O livro de Apocalipse, se nós observarmos, é o livro da vida. Então, lá vai estar escrito, amado, das pessoas que foram salvas, das pessoas que são salvas e daquelas que serão salvas. Aqui está dizendo isso. E vai dizer que os livros foram abertos. Então, tudo aquilo que nós fizermos, tudo aquilo que nós fazemos, estão escritos nesse livro. Amém? Esse livro aqui está falando que, aleluia, louvado seja Deus, é o livro da vida. Amém? Nós vamos comparecer diante do trono de Deus, não diante do tribunal. Amém? Isso aí é para outra história. Nós vamos comparecer diante do trono. Amém? Agora, do tribunal, meu querido, não queira ir. Aí o negócio é mais estreito, você vai aprender isso depois. Então, aqui está falando sobre as obras que nós fizemos. Amém? Sobre aquilo que nós fizemos que estão escritos nos livros de Deus. Vocês lembram de... como é que fala? Esqueci o nome agora. Obras que nós falamos, aquela matéria, pastor, esqueci agora, meu Deus. Fugiu aqui. Aleluia, depois eu lembro. Então, isso, ministério prático. Amém? As obras, lembra de uma vez que o pastor Leandro falou aqui, que tudo que nós fazemos aqui na terra, tudo fica lá diante de Deus, registrado. Até um copo de água que você serve aqui, uma igreja que você limpa, uma visita que você faz, tudo que você faz, fica escrito no livro de Deus como obras diante de Deus. Então, amados, e esses escritos no livro de Deus, são esses escritos que vão determinando esses depósitos diante de Deus. Amém? É esses escritos que vão trazendo para nós esses depósitos diante de Deus, que cada dia, porque, mas você veja bem, se eu for hoje num lugar, e aí eu falo, não, eu vou lá porque eu tenho tanto dinheiro na minha conta. Passar o cartão lá, o negócio vai estar, né, Justina, vai estar cheio, minha conta zona está, eita glória, cheia. Aí eu chego lá, alguém já passou por isso? Não, passa aí no crédito. Não, passa no débito. Aí quando o cara passa o cartão, saldo insuficiente. Aí você fala, não, mas espera aí, acho que é porque eu esqueci a senha, passa aí de novo. Aí a pessoa passa de novo. Saldo insuficiente, minha filha. Então tá bom. Aí você deixa as coisinhas lá, sai todo desconfiado para casa, né? Fala, mas meu Deus do céu, meu Deus, eu passei uma vergonha hoje no mercado, fui comprar umas coisas, não tinha dinheiro. Você está entendendo, amados? Porque você esqueceu de fazer o quê? O seu depósito. Você não depositou na sua conta. Como é que você quer comprar se você não tem depósito? Aleluia! Toda oração que fazemos diante de Deus, Ele vê o nosso nível de score que nós temos nele. Aleluia. Amém? Então, isso não tem nada a ver, amados, mais uma vez eu repito, com salvação. Entenda isso. Existem pessoas que não recebem determinadas coisas porque o nível de score que ela tem com Deus é baixo. Ou seja, o nível de relacionamento com o Pai é pouco. Está entendendo, amados?
Não tem a ver com salvação. Você é salvo e pronto, acabou. Uma vez salvo, sempre salvo. Se você não sair da presença de Deus, amém, amém. Só que Deus deseja que nós íamos viver uma vida, amados, totalmente regalada. Entendeu? Viver uma vida próspera, abençoada na sua plenitude. E muitas vezes, amado, nós não estamos vivendo. E eu estava orando esses dias, falando com Deus, e o Senhor falou para mim: filha, como está o seu depósito comigo? Como está a sua vida comigo? Como é que andam as suas obras comigo? Aleluia. Eu até comentei isso com o Valdir lá em casa. Eu falei: amor, nós precisamos tomar uma posição. A gente precisa tomar uma posição de crente. Porque Deus quer liberar coisas para nós, queridos. Mas muitas vezes nós ficamos naquela. Ah, Deus, não sei o quê, Senhor. Não, mas, glória a Deus, nós aprendemos a declarar mesmo. Nós trazemos do reino físico ao mundo, do reino espiritual para o mundo físico. Só que nós precisamos ter a nossa vida com Deus. Não adianta, Senhor, eu declaro em nome de Jesus amanhã. Querido, como é que está a sua vida? Você está fazendo por onde? Ei, Deus pergunta para você assim: para você exigir alguma coisa de mim, você tem que ter saldo comigo, você tem que ter depósito comigo. Aleluia. Não é que Deus é mau, não, querido. Deus é um pai bom. Deus, ele é um pai bom. Deus, ele não mata, sabe? Assim, ele não bota doença em você para você buscar ele, não. Mas ele precisa que nós venhamos ter um nível de relacionamento com ele. Em 2 Reis, capítulo 1, abra aí a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 1. Oh, aleluia. Aleluia, Pai. Oh, Jesus, nós vamos sair daqui mais crente do que nós entramos, viu? Aleluia, eu creio, amados. Essa palavra é para mim. Oh, meu Deus. 2 Reis, capítulo 1, amém? Aleluia. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Elias, capítulo 1, diz assim. Aleluia. Depois da morte de Acabe, Moabe revoltou-se contra Israel. E Acasias sofreu uma queda da sacada do seu quarto, no palácio de Samaria, e não se recuperava dos seus ferimentos. Então ele mandou chamar alguns mensageiros e ordenou-lhes: ide consultar Baal-Zebub, que é o príncipe, que era o deus de Ecrom, a fim de saber se ficarei curado desse mal. Mas o anjo de Yahvé, o anjo de Deus, disse a Elias, o tesbita: prepara-te e vai ao encontro do mensageiro do rei de Samaria e questiona-lhes: porventura não há Deus em Israel, para ires consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Agora sim diz Yahvé o Senhor: não descerás do leito ao qual subsiste, mas com certeza morrerás. E Elias partiu. Os mensageiros retornaram para junto de Acasias, que lhes indagou, dizendo: por que voltaste? Eles informaram: um homem veio ao nosso encontro e nos admoestou: voltai ao rei que vos enviou e diz-lhes assim: assim fale Yahvé o Senhor: acaso não existe Deus em Israel? Por qual razão mandaste consultar Baal-Zebub, deus de Ecrom? Por este motivo não te levantarás mais desse leito sobre o qual está prostrado, e certamente nele morrerás. Então o rei lhe inquiriu: qual era a aparência desse homem que vos encontrou e vos transmitiu essas palavras? E eles explicaram: era um homem que usava vestes de pelo, tinha um cinto de couro, e então ele prontamente exclamou: é Elias, o profeta de Tisbé. Aleluia. O rei então mandou um capitão com a tropa de 50 soldados procurar Elias. Logo depois o capitão encontrou Elias sentado no alto de uma colina e lhe chamou: homem de Deus, o rei ordena que desças. Mas Elias retrucou ao capitão com seus 50 soldados: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e extermine a ti e aos teus 50 homens. Você entendeu? Eu li rápido, né? Mas depois você lê em casa. 2 Reis, capítulo 1. Amados, esse texto aqui ele é muito interessante. O que me chama muita atenção aqui nesse texto é o nível de relacionamento que Elias tem com Deus. Olha que coisa mais linda. Elias, ele tinha, amém, um relacionamento muito profundo com Deus. E o que nós entendemos aqui, amados, no versículo 10, é que não foi Deus que pediu. Deus não falou para Elias: olha, Elias, ora aí que eu vou descer fogo do céu. Não, foi o próprio Elias que orou. Foi o próprio Elias que orou. Quando ele falou assim: o rei mandou que você suba lá, né? O rei mandou que você suba lá para poder orar pelo rei Acabe, né?
e pelo rei, aliás, Acasias. Mandou que você fosse lá orar pelo rei Acasias. Só que Elias, naquele momento, ele não queria ir. E ele falou, se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Queridos, olha só o nível de relacionamento. Elias apenas fez uma oração e caiu o fogo do céu. Você está entendendo? E Deus, amados, ele não havia pedido para Elias fazer isso. Ele não tinha falado, Elias, ora que eu vou descer fogo do céu. Não, foi uma reação de Elias. Foi uma atitude que Elias teve. Por quê? Porque ele tinha depósito com Deus, pastor. A Bíblia vai nos dizer aqui que no Antigo Testamento, amados, existiam muitos profetas. Na verdade, ali Elias era um entre aqueles profetas. Na verdade, no Antigo Testamento tinha uma escola de profetas. Mas por que Elias se destacava? Porque Elias tinha um relacionamento profundo com Deus. Elias, ele era aquele homem de Deus daquela época. Era um homem que, quando Deus falava, faz isso, Elias, ele fazia. Elias vai por aqui, ele ia. Elias, sabe, ele tinha um nível de intimidade com Deus. Ele tinha, então por isso que ele foi destacado imediatamente. Por quê? Porque Elias tinha um crédito com Deus, queridos. Você está entendendo? Quando nós temos um crédito com Deus, amados, é somente uma oração, o Senhor responde com fogo. Quando nós oramos, dobramos o nosso joelho, quando nós estamos com depósito com Deus, não adianta, amados, você pode orar, até deitado, o Senhor vai te responder. Ah, pastor, você está dizendo que Deus não me responde? Eu não estou falando isso. Essa palavra aqui o Senhor está trazendo para nós, nos trazendo o quê? Para nós reconhecermos quem nós somos em Deus e também para nós nos colocarmos diante da sua presença com crédito com Ele. Como está a nossa vida com Deus. Porque, amados, não adianta nada somente eu vir na igreja, dar glória, dançar, pular e ir para casa e nada acontecer na minha vida. Estamos no final do ano, queridos. Já estamos chegando aí no final do ano. Hoje é dia 17 de dezembro. E quantas orações nós fizemos desde o início do ano até hoje? Aleluia. Amém. Então Deus, ele não amava mais Elias. Não era isso. Tinha vários profetas ali. Deus não tinha mais amor por Elias, não. É porque Elias ele tinha uma intimidade maior com o Pai. Não existem, queridos, filhos prediletos para Deus. Não existem. É porque Elias tinha um nível, um grau de relacionamento com Deus. Então, o que nós vimos aqui, né, quando nós falamos de score? Então, score, ele é uma pontuação que nós temos de acordo com o nosso relacionamento com o banco. E Deus quer saber também como é que está o nosso nível de relacionamento com Ele. Como que está o nosso nível de relacionamento com Ele? E nessa noite, Deus nos faz uma pergunta, amados. Para mim e para você nesta noite. Quem nós somos para o mundo espiritual? Para o reino espiritual? Quem eu e você somos para o reino espiritual nesta noite? Como é que o reino espiritual nos vê? Aleluia! Como é que o reino espiritual de Deus nos vê? Quando o reino espiritual ele olha para nós, o que será que ele enxerga? Porque quando o reino espiritual olhou para a vida de Elias, ele via Deus. O reino espiritual, quando olha para mim e para você, o que ele enxerga? Ele enxerga, não, ali tem a Alessandra é uma mulher de Deus. É uma mulher que tem orado, tem se consagrado, ela tem renunciado à carne dela para me servir. Ela precisa realmente que eu libere aquela bênção que ela está esperando. Aleluia, é isso. É isso que nós precisamos, amar. Como é que o reino espiritual de Deus nos enxerga? Porque o diabo sabe quem nós somos no reino espiritual. O diabo, ele sabe, querido. E Deus também sabe. Aleluia. Você lembra ali de Jó? Quando Satanás ali queria ali, né, tocar em Jó. E ali Satanás acusou Jó porque ele servia apenas pelos bens que ele tinha. E o que Deus falou a respeito de Jó? Você vê o meu servo Jó? É um homem temente, é fiel, é um homem que me serve, que me adora. Aleluia. Se hoje, amados, Deus ele fazer um relatório ao meu respeito, ao seu respeito, qual vai ser o relatório que nós vamos dar para o reino espiritual? Oh, aleluia. Vá com essa pergunta para casa. Como é que anda a sua vida? Como é que está a sua vida com Deus? Amém? Eu não estou aqui trazendo essa palavra aqui para te desmotivar, não. Não pense isso.
Você tinha que estar dando glória a Deus aí, jogando a cadeira para cima. Aleluia. Mas é para que nós sabemos e saiamos daqui mais convictos que nós precisamos estar diante da presença do Pai em espírito e em verdade. Amém? Que nós viemos sair daqui entendendo que nós precisamos ter um nível de relacionamento com Deus. Que quando nós orarmos, as orações, seja entregue assim rapidinho. Você já viu aquelas pessoas que a pessoa tem fé na oração dela? Fala, não, eu vou lá no pastor Jair, porque eu tenho fé na oração do pastor Jair. O pastor ora por mim, porque quando o Senhor ora por mim, ele tem crédito com Deus. Aleluia. Nós precisamos, amados, ter esse nível de intimidade, de relacionamento. É isso que o Pai quer de nós. Amém? É isso. Aleluia. E esses dias, amados, eu estava ouvindo até um testemunho de uma mulher que chegou para um pastor e falou assim, pastor, ora por mim, eu preciso de uma porta de emprego. E ali, aquela mulher disse que o Senhor falou para ela assim, por que eu responderia a oração dela? Por que eu responderia? Para que ela quer essa porta de emprego? Por que eu vou responder? Você está entendendo, amados? É muito forte, amados, é forte. E por que Deus responderia determinadas orações? Isso não tem a ver, amados, com salvação. Mais uma vez eu repito, pelo amor de Deus, você não vai sair daqui falando, não, a pastora falou que nossa, que eu não sou importante para Deus, que eu não posso. Não, é o seu nível de relacionamento com Deus. Nós estamos falando de vida espiritual nesta noite, queridos. Amém? Então, amados, aleluia. Tem determinadas coisas que pedimos ao Pai, e muitas vezes Ele olha para nós e fala, filha, você ainda não está preparado para receber isso. Sabe, nós estamos ali, pai, mas eu quero. Aí Deus fala assim, filha, fica quieta na sua aí. Aleluia, você não está preparado ainda para receber isso. Uma vez, amados, eu orei por uma irmã que falava assim, eu quero um carro. Irmã, ora por mim que Deus, eu quero um carro. Aí eu orei, a irmã, sumiu da igreja. Cadê a irmã? Sumiu, nunca mais apareceu na igreja. Será que ela queria aquele carro para usar na obra de Deus ou ela queria somente mostrar que tinha um carro? Aleluia, você está entendendo? Deus, amado, Ele pesa muitas nossas intenções. E não adianta a gente querer enganar Deus, não, querido. De Deus não se engana e nem se barganha, não. Ah, Deus, se o Senhor me der um carro, eu vou para a igreja, tá? Aí Deus fala assim, que eu vou te dar. Se tu não faz nada sem carro, imagina com carro, crente. Vai fazer o quê? Você está entendendo? Aleluia. Então, existem determinadas coisas que Deus, Ele sonda o nosso coração, mas não adianta. Amém? Nós somos pais, querido, nós somos mães. E quando o filho nos pede algo, o que primeiro nós vamos olhar? O comportamento dele. Nós vamos olhar se ele está merecendo. Ah, pai, eu quero um videogame. Mas a gente fala assim, fulano não está merecendo, não é para dar, não. Não está merecendo, não está fazendo por onde eu vou dar videogame? Não vai ganhar, agora não. Eu te amo, eu te dou tudo, dou o básico, dou livramento, dou amor, mas isso aí agora, espera mais um pouquinho. Por que com Deus é diferente? Por que a gente acha que Deus é diferente? Queridos, eu chorei esses dias, eu ouvi essa palavra. Eu lendo, anotando aqui essas palavras, está tudo anotado aqui, tudo. E eu falando com o pai, falei, pai, me perdoa, Senhor. O Senhor sonda as intenções do nosso coração, queridos. Amém? Então, quando o filho pede as coisas, nós primeiro vamos analisar as atitudes dele. Então, com Deus também não é diferente, amados. Não é diferente. Amém? Aleluia. Deus, Ele olha a intenção do nosso coração. Eu não estou dizendo aqui, amados, que Deus é mau. Não. Mais uma vez eu repito, Deus não é mau. Deus, Ele é um pai bom. Só que um pai bom, Ele também impõe limites. Um pai bom, ele também diz não. Um pai bom, ele também diz espera. Você dá tudo que seu filho te pede? Mesmo que você tenha condição para isso, você dá tudo? Querido, você imagina se nós tivéssemos tudo que nós quiséssemos. Tudo. Eu quero isso, toma. Pega isso, toma. Eu quero isso. Minha filha não tinha mais nem igreja. Não ia precisar mais nem de igreja, porque os crentes iam estar tudo lá com a perna para cima, lá no Caribe, só tomando água de coco. Eita, Jesus. Está entendendo o negócio? É desse jeito, querido.
Então, Deus, ele também impõe limites. Amém? Nós não damos tudo para o nosso filho só porque ele quer. Ah, eu quero isso, faz birrinha. Aí tem aqueles que vai, não me deu também, não vou mais na igreja. E tem aqueles que botam Deus na parede, né? Encurrala Deus e diz, se o senhor não me der, você vai ver, eu nunca mais volto naquela igreja. Falou até isso ontem, né, Alessandra, lá na aula Autoridade do Crente. Eu até falei para a Alessandra, falei, eita, Alessandra, está confirmando a palavra. Você está entendendo, amados? É isso, queridos, não adianta. Não se engane, queridos, não se engane. Porque Deus, ele conhece a real intenção do nosso coração. Deus, ele conhece a real intenção do meu e do seu coração. Ele sabe até que ponto ele pode te dar. Aleluia. Você já viu aquele ditado que diz assim, que Deus não dá asa à cobra? Pois é, né? Entendeu? Aleluia. Então, amados, essa irmã, né, que pediu essa oração, que Deus abençoe, Deus é tão lindo, amados, que Deus faz. Deus faz, deu carro para ela. Hoje eu nem sei se ela é crente, acho que nem é mais. Saiu dos caminhos do Senhor. Então, eu fiquei pensando, falei, pai, tu é um pai bom. O Senhor sabe como fazer na nossa vida. Às vezes, nós não entendemos como o Senhor está fazendo, mas Ele está fazendo. Muitas vezes, amados, nós não nos atentamos para aquilo, é porque, amados, Ele está forjando o nosso caráter. Para que quando Ele entregar, querido, eita, glória, Satanás sai da frente, porque o negócio vai ser forte. Quando Ele liberar, querido, quando Ele ver que o seu depósito está cheinho, eita, abastecido, o teu score está em 1000 lá, aí Ele vai falar, agora minha filha está preparada. Agora o negócio agora é comigo. Aí você vai falar, meu Deus, é muita coisa, não estou aguentando. Pastor, vem buscar aqui que é muita coisa. Amém? Aleluia. Queridos, e sabe o que o Senhor falou para mim também? Que quando muitas vezes, amados, nós oramos por determinadas coisas, né? Alguém me pede uma oração que ainda não conhece o Senhor. E o Espírito Santo de Deus falou para mim assim, filha, você daria bons presentes para as pessoas lá de fora do que dentro da sua casa? Alguém aqui daria? Você pegaria, compraria um negócio, vamos supor, um tênis mais top dos top para alguém lá fora que você nunca nem viu e para o seu filho você dava o pior. Você fazia isso? Não. Vamos supor aqui, eu vou dar um exemplo meio do Valdir. Se eu falasse, se uma mulher lá no serviço do Valdir, né, vigia, crente, falasse assim, Valdir, me dá um anel de diamante. O Valdir ia falar o quê? Pela lógica, ele ia falar assim, não, mulher, vai para lá, nem te conheço. Agora, se eu pedisse esse anel, ele teria que me dar, não teria? Pela lógica, por quê? Porque há uma aliança. Há uma aliança entre nós. Você está entendendo? Então, Deus, amados, Ele trabalha por meio de aliança. Aleluia. Então, nós, amados, Deus, Ele dá presentes bons para aqueles que têm aliança com Ele. Então, não tem como, se uma pessoa que Ele nunca nem viu lá fora, vai dar um anel de diamante para ela, que nunca nem viu, e eu que sou a esposa, tenho aliança com Ele, Ele não vai me dar, Ele tem que me dar. Vai, é pela lógica. Você está entendendo? É assim, Deus me deu essa comparação hoje. Eu falei, meu Deus, é forte. Então, amados, Deus, Ele pondera muito quem nós somos nele. Deus, Ele pondera muito isso. Não é porque Ele é mau, mas nessa noite, quais são as obras que nós temos praticado diante dEle? Eu estou encerrando, tá, amados? Já está acabando meu tempo, meu Deus. Qual é o tipo de aliança que nós temos com Ele? Amém? Deus está perguntando nessa noite, qual é o tipo de aliança que nós temos com Ele? Porque Deus, Ele trabalha em cima de alianças. Se nós somos assim, amados, se nós damos, né, as coisas boas para as pessoas, para os nossos filhos, para quem nós conhecemos, para quem nós temos aliança, o que pensa a gente, o que faz a gente pensar que Deus também não faz assim? Que Deus dá de qualquer jeito? Não. Deus não faz de qualquer jeito, não. As coisas, tudo com Deus é com ordem e com decência. Amém? As coisas de Deus, amém. Então, amados, Elias, ele fazia exatamente... Meu Deus, não vai dar tempo de falar, não. Olha aqui, pastor, já tem umas 5 folhas. Eita, Jesus, acabou meu tempo? Eita, Jesus. Amém. Rapidinho. Um outro exemplo, amados. Não vai dar tempo, tudinho que eu quero falar aqui, mas amém. Um outro exemplo de pessoa que Deus tinha aliança com Deus, que tinha aliança com Deus, era, sabe quem? Abraão. Abraão, ele tinha um depósito
Quando, amados, Deus ele foi destruir Sodoma e Gomorra, ele comunicou primeiro a quem? A Abraão. Se você ler, eu não vou ler porque o horário não vai dar tempo. Gênesis 18, 17, a Bíblia vai dizer que Deus avisou para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Sabe por que Deus avisou para Abraão? Porque Abraão tinha um nível de relacionamento com Deus. E Deus sabia que Abraão amava Ló. Ló vivia naquela cidade. E sabia que Abraão ia fazer de tudo para poder salvar e poupar a vida de Ló. Ele sabia que Abraão ia fazer isso. Então, Deus, ele sabia disso. Que avisou o abençoado lá, Abraão. Olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra assim e tal. E ele já foi logo falando. Mas, Senhor, se lá tiver uma pessoa assim, aí vocês conhecem a história, né? Conseguiu poupar a vida de Ló. Amém? Tanto, amado, que no livro de Tiago 2, 23, a Bíblia diz que Abraão ele foi considerado amigo de Deus. Olha que coisa poderosa. Abraão foi considerado amigo de Deus. O que nós temos feito, amado, para Deus nos considerar amigos dele? O que nós temos feito para que nós venhamos ser considerados como amigos de Deus? Porque quando nós somos amigos de Deus, ele nos revela as coisas antes de acontecer. Ei, vigia que está aí, estão se levantando aí contra a sua vida, vai orar. Você está dormindo ali, daqui a pouco o Espírito Santo de Deus te revela algo e você vai orar. Isso é ser amigo de Deus. É Deus te mostrar as coisas antes que as coisas aconteçam. Deus quer ter esse tipo de relacionamento comigo e com você, queridos. Deus quer ter esse grau de intimidade que ele teve com Abraão, mas, pastora, foi lá na antiga aliança. Não, Deus continua sendo Deus hoje. Amém? Então, esse nível de relacionamento que ele precisa, ele quer ter conosco. Eita, que está calor aqui, né? Aleluia. Então, Abraão foi considerado amigo de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Amém? Eita, Deus. O horário acabou, né? Aleluia. Então, mas nós vamos entender que Abraão, ele foi considerado amigo de Deus, porque quando Deus falou para ele sair também da sua terra, Abraão não titubeou de maneira alguma. Abraão falou, quando Deus falou assim, olha Abraão, sai do meio da tua terra, da tua família, do meio da sua família, da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão, ele falou, eu vou nada. Não, ele não titubeou de maneira alguma, ele foi. Quando Deus pediu a Abraão, seu único filho Isaque, ele também obedeceu. Abraão errou? Errou. Eu estava até lá em casa hoje lendo isso para o meu esposo, falando para ele sobre essa palavra. Abraão errou quando ele falou, lá no livro de Gênesis 20, que Sara era sua irmã. Ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã, porque ele tinha medo de ser morto e tal, aquela história toda que vocês vão ver lá no livro de Gênesis, capítulo 20. Só que Abraão, pastor, ele obedeceu. Ele errou sim, mas ele obedeceu. Amém? Quando ele pediu Isaque, seu único filho, ele ofereceu ou não ofereceu? Hein, igreja? Ele ofereceu ou não ofereceu? Ofereceu. Está vendo que são obras que falam diante do trono de Deus quem nós somos? São obras que falam diante do trono do Pai quem nós somos nele? Outra pessoa também, amado, que tinha um score considerado elevadíssimo diante de Deus, era Pedro. Se você ver lá em Mateus 17, quando ali os estavam questionando sobre os impostos e tudo, Deus falou assim, Pedro, vai lá no mar, pesca um peixe, abre a boca do peixe, lá dentro vai ter uma moeda, tira a moeda, paga o meu imposto e o seu imposto. Pedro falou assim, ai Deus, está ficando doido? Eu vou nada? Ah Deus, não. Tudo que Deus falava para Pedro fazer, Pedro fazia, queridos. Mesmo Deus dando uns puxões de orelha em Pedro, porque Pedro era sanguíneo, né? Mas Pedro, Jesus já enxergava lá no futuro, porque Jesus enxerga o nosso futuro. Jesus já enxergava lá no futuro quem seria Pedro, quais seriam as obras de Pedro. E você vê o que Pedro fez, ganhou mais de 3.000 almas. Um homem que passava e as pessoas eram curadas pela sombra, meu Deus. Aleluia. Então, amados, sabe por quê? Porque Pedro era mais bonitinho? Não. Porque Pedro se aproximava mais de Jesus. Porque Pedro tinha um nível de relacionamento com Jesus. Aleluia. Amém? Então, Jesus já enxergava em Pedro que Pedro seria uma potência nas mãos de Satanás. Que Pedro, a Bíblia diz, Pedro, eu te digo que tu és Pedro e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja.
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porque Pedro era audacioso, querido. Pedro, ele era ousado. Quando ali Jesus estava andando sobre o mar, o único que não teve medo falou: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo aí. E ele foi. Teve uma hora, passou que ele afundou, mas foi. Se levantou de novo e continuou andando. Querido, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós venhamos ter intimidade. Deus quer que nós venhamos obedecer. Quando Deus falar, faça isso, faça. Quando Deus te mandar ir, vá. Quando Deus te mandar ficar, fica. Aleluia. E é isso, amados. E ali mesmo Pedro, com todas as coisas que ele tinha, sanguinário, era um homem nervoso e tudo mais. O que ele falou para Jesus? Naquele momento ali, quando estava perto de Jesus subir aos céus. Ele falou: para onde que eu irei, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Oh, aleluia. Você está entendendo? Aleluia, amados, é muitas coisas. Tem a viúva lá de 2 Reis, capítulo 4. Ela também tinha um nível de relacionamento com Deus. Porque se você ver toda a história, a Bíblia vai dizer que Eliseu multiplicou o azeite daquela viúva porque o marido dela morreu e o marido dela era um profeta. Alguma coisa aquele casal tinha feito para ter um nível de relacionamento, para ter um depósito com Deus. Porque na mesma hora que Eliseu orou, ele multiplicou o azeite daquela viúva. Aleluia. Amém? Aí você fala: mas pastora, mas para receber algo diante de Deus não precisa apenas ter fé? Vamos ler aqui rapidinho para me encerrar. Amém? Eu estou correndo aqui, tinha muitas coisas, mas eu estou correndo aqui, tá, amados? Tiago, capítulo 20. É palavra de salvação nessa noite, queridos. Amém? Aleluia. Você está entendendo? Não, você não está entendendo, não, só o pastor. Tiago, capítulo 2, versículo 20. Aleluia. Amém? Aleluia. Às vezes tem coisas que você acha assim, que você só não está recebendo porque te faltou fé. Não. Tiago 2, capítulo 20, diz assim: queres, pois, assegurar-te ao homem sensato, de que a fé sem as obras é de fato inútil? Ora, não foi Abraão, nosso pai, na fé, justificado por obras, quando ofereceu seu próprio filho Isaque sobre o altar? Vês dessa forma que tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. Está escrito isso aí na tua Bíblia? Tanto a fé como as obras estavam agindo juntas. E a fé foi o quê? Aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim, então, a Escritura que declara: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Observai que uma pessoa é justificada por meio das suas ações e não simplesmente por dizer que crê. Você está entendendo, querido? Aleluia! Quem está ligado está entendendo tudo. Uma pessoa não é justificada somente pelas suas ações, não somente porque crê, mas pelas obras. Aleluia! Amém? Mas não basta ter somente fé. Abraão, ele não foi justificado porque somente ele creu, mas ele agiu. Abraão, ele agiu, ele viu, Deus viu obras em Abraão, queridos. Deus viu obras na vida de Elias. Deus viu obras na vida daquela mulher ali que perdeu o marido em 2 Reis, capítulo 4, a viúva. Deus viu obras na vida dela. E vários outros aqui, porque eu não vou falar, porque não dá tempo. Por isso que eu falei com o pastor. Eu falei: pastor, o horário vai ser pouco, mas amém. É uma palavra poderosa, amados, muito poderosa. Eu recebi muito no meu espírito nessa palavra. Então, quando Deus falava para essas pessoas: faça isso, eles faziam. Fica, vai. Eles tinham obras com Deus. Porque tem respostas que não chegam, pastora, para a minha vida. Qual tem sido as suas obras diante de Deus? Qual tem sido o seu nível de relacionamento com Deus? Se Deus hoje, amados, abrisse os livros, aqueles livros que nós falamos aqui no começo, se Ele abrisse aqueles livros individualmente, dos atos e de obras das nossas vidas, quais seriam as nossas obras diante dele? Durma pensando nisso nessa noite. Faz que nem o pastor. Amém? Se Deus abrisse os livros das nossas obras, quais seriam nossas obras? São obras, amado. O Espírito Santo de Deus, ele espera encontrar em nós obras
Quando ele vier buscar a sua igreja, ele vai querer encontrar uma igreja de fé, cheia da fé, enfesada da fé. Mas ele também vai querer obras. Obras. E o que é obras, pastora? Quando eu deixo de visitar alguém, eu estou deixando de fazer a obra. Quando o Espírito Santo de Deus fala, liga para fulano e fala alguma coisa para ela assim, eu falo, é da minha carne, isso é obra. Porque obra não é somente eu vir à igreja. Obra é eu ser a igreja. Se Deus tirasse uma foto do ano todinho, amados, quais seriam as vezes que nós iríamos aparecer nessas fotos? Com o envolvimento da igreja, falando de limpeza, falando de estudo, falando de culto, falando de eventos. Quais seriam as fotos que eu e você iríamos aparecer nessas fotos? Quantas vezes nós iríamos aparecer nessas fotos? Aleluia! Quantas vezes nós iríamos aparecer? Não, o Jonathan estava lá. Não, ele estava ali, porque ele estava fazendo a obra. Não, a Suzana estava ali. E muitas vezes, amado, o Senhor nos dá habilidades, nós temos um dom que nós podemos compartilhar com alguém e nós não fazemos. Isso é obras. Deus te deu um dom de você aconselhar? Aconselha. Deus te deu um dom de louvar? Louva. Deus te deu o dom de servir sopa, de visitar o hospital? Faça. Isso é obra. Vai ser contabilizado naquele grande dia, querido. Aleluia, aleluia, amém. Então Deus espera, amém. Então obras, amados, é nós servirmos ao Senhor. É se envolver com os projetos de Deus. Obras é se preocupar com a obra de Deus. Obras é você falar, pastor, o que está precisando aí? Pastor, o que eu posso ajudar? Sabe, isso é obra. Ah, pastor não está trabalhando, não sei como é que está a vida dele, não estou nem aí. Não, queridos. Sabe? Mas muitas vezes, eu chego diante do trono de Deus, eu não me envolvo com nada, eu não faço nada, eu não quero saber de nada, eu não quero nada. E aí eu falo, Senhor, Pai, eu creio. Pai, eu quero. Aí Deus fala assim, tá, filha. No quesito fé, tu tá ok. No quesito crença, tu tá ok. Agora, em obras, ó. Tem nada. Está entendendo? Não tem. Porque, amados, obras é não fazer o que eu quero, mas é fazer o que o Senhor me coloca para fazer. Obras não é fazer aquilo que eu somente gosto, tá? Eu só gosto de cantar, só vou cantar. Não. Deus quer mais de você. Deus quer te levar para você evangelizar lá no hospital. Deus quer te levar para você fazer a obra lá no presídio. Deus quer que você vá fazer a obra e falar do amor de Deus para aquele mendigo lá que está mal cheiroso. Deus quer que você, aleluia, distribua aquilo que você tem na sua casa de vida com aquele que não tem. Não é a pessoa chegar e pedir para você e você falar, não, filhinho, vai embora, Deus te abençoe. E a sua despensa está cheia. É você repartir o pão. É você orar por aquela pessoa. Isso é obras, querido. Eu não estou nervosa não, tá? Eu estou empolgada com essa palavra. Oh, aleluia. Isso é obras, amados. Amém? Aleluia. Fique de pé nesta noite. Fique de pé nesta noite. Então, amados, nós precisamos. Amém? Muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo o que eu quero. E nós não queremos fazer nada para Ele. Muitas vezes eu ajoelho e falo, Pai, esse ano eu quero a casa, quero o carro, quero. Querido, Deus não vai vir buscar uma igreja sanguessuga, não, que só é dá, me dá, não. Deus vai vir buscar uma igreja que se doa. Deus vai vir buscar uma igreja que se rende. Deus vai vir buscar uma igreja que dê a sua obra, que as suas obras sejam consideradas como prata, como ouro diante do Senhor. Não é obra de palha que vai queimar, não, porque naquele grande dia nós vamos ser julgados conforme as nossas obras. Oh, lamandarassore calamás. Aleluias, aleluias. Amém? Queridos, o que mais pesa são as palavras ou são as ações? Pode responder, igreja. O que é que mais pesa? São as palavras ou são as ações? Humanamente falando, para nós, o que mais pesa são as ações. Por que que para Deus é diferente? Por que que é só falar bonito, orar bonito e nada, não ter prática, não ter obra? Branassore calabás.
Aleluia. É diferente. A gente acha que consegue enganar a Deus. Mas de Deus, amados, a gente não engana. Ah, Senhor, se o Senhor me der isso, Pai, eu vou te servir. Amados, vou contar um testemunho para vocês. Tinha uma irmã, que uma vez nós oramos pela vida dela também, e ela estava querendo negociar um carro. E ela já tinha ido na concessionária várias vezes e nada era liberado aquele carro, nada. E aí eu falei para ela assim, amada, mas você já falou para Deus para que você quer o carro? Ela, não, pastor, eu só falei que eu queria o carro. Eu falei, então especifica para Deus. Diga, pai, eu quero o carro para isso, para isso, para isso. E ela começou a orar com Deus. Ela falou, pai, eu quero aquele carro, porque aquele carro vai ser a sua obra. Quando eu estiver com aquele carro, eu vou colocar o número de mulheres que eu puder dentro daquele carro e vou levar para a sua obra. Pai, quando o Senhor me der aquele carro, eu não vou medir esforço para levar os irmãos que não têm carro em casa, quando estiver chovendo, quando for para fazer a obra, quando for para visitar os presídios, quando for para levar sopa. E quer que eu te diga uma coisa? Quando ela voltou lá no outro dia, ela conseguiu financiar aquele carro. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus pesa, queridos. Qual tem sido as nossas obras? Aleluia. Deus, ele não pesa emoções. Deus, ele pesa intenções. Deus, ele não está preocupado com a sua emoção, mas ele está preocupado com quais são as suas intenções. Então, fale para Deus o que é que você quer. E não esqueça que ele sonda o teu coração. Ele sonda os teus pensamentos, como diz lá no livro de Jeremias 17:10. Eu que conheço o teu coração. Eu que conheço as intenções do seu coração. Então não adianta nada eu vir aqui com palavras lindas. Pai, eu declaro, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E as minhas obras não estão condizendo com aquilo que eu sou. É uma palavra dura, mas é uma palavra que sara. É uma palavra que eu queria trazer, não, mas a palavra, eu falei para o Valdir, essa palavra Deus me deu, mas já tem 2 semanas atrás, eu até comentei com a Suzana sobre isso. Falei, Suzana, Deus me deu uma palavra que eu vou te falar. Aleluia, e soltar aqui as pessoas que realmente precisavam ouvir essa palavra. Como tem sido dito aqui, a palavra não é para quem não vê, é para nós que estamos aqui. Aleluia. Amém? Então, amados, Deus, ele espera de nós que nós íamos ter um nível de relacionamento com ele. Sem restrições, sabe? Não precisa ter palavra bonita. Às vezes tem pessoas que falam, pastora, mas eu não vou ali na frente porque eu não sei orar. O Valdir mesmo fala isso para minha mãe, não sei orar direito. Mas ora com o seu coração, querido. Ora com a intensidade. Deus conhece a sinceridade do seu coração. Deus não está preocupado em palavras bonitas. Deus não está procurando palavras lindas, maravilhosas. Palavras eloquentes, não. Isso não impressiona a Deus. O que impressiona a Deus é um coração disponível. Aleluia. O que impressiona a Deus é você estar com a sua vida diante de Deus. Você ter crédito no céu com Ele. Você ter depósito aqui no céu com Ele. Talvez as pessoas olham para você e não te dão nada, querido. Fala, aquela ali... não tem uma casa, não tem um carro, não tem nada, mas você tem depósito com Deus. Talvez as pessoas olhem para você e digam assim, essa aí nem tem uma roupa adequada para vir para a igreja, mas você tem crédito no céu. Quando você ora, você tem depósito com Deus. E Deus está procurando isso da sua igreja nesta noite. Mas o ano está acabando. Seja sincero.